Bom, galera, queria dar 3 avisos bem rápidos antes de iniciar o vídeo. O primeiro é que nesse vídeo iremos deixar um pouco de lado a trilogia do Cavaleiro das Trevas, devido ao fato de que esse projeto específico foi um pouco menos autoral em relação aos demais, tendo em vista que se tratava de um personagem já muito reconhecido e com uma proposta de refazer sua imagem nas telonas, vindo por parte da própria DC. Para evitar repetições, falei melhor dessa trilogia no primeiro vídeo do canal, caso queiram ver, link tá na descrição. O segundo aviso é que 2 trabalhos do Nolan ficaram de fora desse vídeo. Foram 2 curtas, Tarantella e Larcene. Foram projetos que ele fez ainda no período da faculdade de literatura e ele bloqueou qualquer tipo de divulgação deles. Provavelmente seja por conta de direitos autorais com a faculdade ou talvez por ele não achar que devessem vir ao público ou algo do tipo, pelo menos por enquanto. E o terceiro é que eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível em algumas das obras, mas ainda assim será spoiler. Mesmo que não vai estragar por completo sua experiência, deixa que eu aviso. Então, caso queiram ver os filmes, sugiro que vejam antes de assistir esse vídeo. Na descrição eu vou deixar também links para onde você pode assistir cada um dos trabalhos que vou comentar aqui. Mas do mais é isso. Espero que curtam o vídeo. Christopher Edward Nolan nasceu em Londres no ano de 1970. Nolan, ainda quando criança, gostava muito de filmes. Com 7 anos, começou a brincar com a câmera Super 8 de seu pai, fazendo pequenos curtas, muitos em stop motion. E assim deu início ao que viria a ser sua carreira como cineasta. Atualmente, Nolan é produtor, roteirista, diretor e também dono de uma empresa de produções cinematográficas, a Síncope. Síncope significa desmaio ou perda de consciência temporária. Christopher Nolan é um dos mais bem-sucedidos diretores de Hollywood no momento. Seus filmes tratam bastante de termos filosóficos, científicos, fantásticos e até mesmo existenciais. Jonathan Nolan, seu irmão, coescreveu e o inspirou em diversas produções ao longo de sua carreira, o tornando muito importante para o sucesso de seus filmes. Porém, algo que Nolan domina e o faz se diferenciar dos demais é a forma como conta suas histórias. Muitas vezes de um jeito não linear, ele consegue te prender e fazer com que veja ou enxergue apenas o que ele deseja naquele certo ponto. Nolan utiliza bastante de variações ou distorções do tempo em suas histórias, agregando ainda mais a narrativa mostrada em tela. E é justamente sobre isso que iremos falar hoje. Começando de uma forma que Nolan provavelmente odeia, do começo temos o primeiro curta de Christopher, do The Bug. Nesse curta, Nolan praticamente fez tudo, menos a trilha sonora e, claro, a atuação, que foram passados para 2 colegas de sua universidade. Filmado em um final de semana com um filme de 16mm, Christopher apresentou esse projeto feito ainda nos seus dias de faculdade. Sua relação com o tempo nesse curta já se mostrava bastante presente. A história de apenas 3 minutos apresenta um homem paranoico dentro de seu pequeno apartamento, na tentativa de matar um inseto. No final é mostrado que ele está em uma espécie de loop temporal, repetindo as mesmas ações do tal inseto. Em seguida, temos o seguinte. Este foi o primeiro longa de fato que Nolan dirigiu e também roteirizou. A maioria dos membros desse projeto tinha outro trabalho em tempo integral, então só poderiam filmar aos sábados. Para contornar diferenças de cenário e tempo, Nolan decidiu filmar em preto e branco, dando um ar maior de continuidade entre as cenas. Inclusive, sempre preferia filmar perto de janelas, por conta da luz natural ajudar bastante nessa produção, técnica que até hoje ele ainda utiliza. Neste filme, Nolan enfrentou diversas limitações e complicações ao longo de sua produção, muito por conta de seu baixíssimo orçamento. Porém, serviu como um baita aprendizado, pois foi aqui que adquiriu confiança e também experiência, algo que viria a precisar bastante em produções futuras. A forma como Nolan encaixa certas cenas nesse filme é um dos seus diferenciais, algo que viria a se tornar sua assinatura numa narrativa não linear. Ou seja, Nolan brinca bastante com o tempo em seus filmes. Neste primeiro, decidiu, por exemplo, abrir com uma cena do final e ao longo do desenvolvimento avançava e voltava no tempo. Isso mostrava um pouco de seu domínio com essa mecânica, mesmo que ainda muito essencial. O filme possui uma atmosfera no ar muito forte, acentuada ainda mais pelo fato de estar em preto e branco. Logo após veio Memento, ou Amnésia, como foi traduzido para o português. Algo bastante estranho, uma vez que o personagem passa o filme praticamente inteiro dizendo que não tem amnésia. Dessa vez, Nolan inverteu por completo o filme, começando do final e avançando para o início ao mesmo tempo, com cenas coloridas e preto e branco, ajudando a situar quem assiste. Algo que contribui bastante para o nosso envolvimento com a história, uma vez que o personagem sofre de uma condição em que, após uma briga, em uma invasão domiciliar, não consegue mais se lembrar de nada por mais que 15 minutos. Suas únicas recordações fixas são o que aconteceu antes deste acidente. Acompanhamos então a saga misteriosa de Leonard em busca do assassino de sua esposa. É possível dizer que este foi de fato o primeiro grande sucesso de Nolan, ganhando inclusive 2 indicações ao Oscar daquele ano, de melhor edição e melhor roteiro original. Um feito admirável, uma vez que quase ninguém teve interesse em distribuir o filme a princípio, e sendo exibido quase que somente em circuitos de festivais locais. Em suma, este filme se trata de uma investigação pessoal, busca por vingança e um sentido de vida.
Após o sucesso de Memento, Nolan fechou o contrato com o gigante estúdio da Warner Bros. E dirigindo assim Insônia. Com nomes de peso como Al Pacino e Robin Williams, Nolan experimentava pela primeira vez como era de fato trabalhar com um orçamento maior e com atores de ponta, assim como assumir um roteiro pronto. A relação com o tempo deste filme é o fato dele parecer não passar. A história se passa no Alasca, em um período do ano em que praticamente não escurece. Assim, faz com que esteja claro ainda às 10 horas da noite, por exemplo. Remetendo ao seu nome, Insônia, o personagem principal de fato não consegue dormir. Primeiro, por conta de parecer estar sempre de dia. E, em segundo, por algo que fez no passado. Assim, sempre cansado e com sono. Este longa trata sobre uma investigação policial com várias reviravoltas. De longe, esse filme é o que menos se parece com Christopher Nolan. Até por isso é visto como aos olhos por muitos. Mesmo que Nolan ainda tente empregar algum tom mais parecido com sua identidade cinematográfica, porém ainda é um excelente filme policial. Durante a trilogia do Cavaleiro das Trevas, vieram 2 outros filmes de Nolan. O primeiro foi O Grande Truque, um filme de mágica contando a história de 2 grandes rivais, Borden e Angier, que passam grande parte de suas vidas e carreiras em busca de serem melhores e atraírem mais atenção. Nolan foi discreto ao usar artifícios temporais nesse longa, exceto ao fato de desenvolver o conceito de duplicatas, presente durante todo o filme, podendo ser compreendido também como uma forma de duplicar o tempo, com 2 pessoas podendo ser uma só no mesmo período de tempo em locais diferentes. Este filme marca uma característica importante durante a cinematografia de Nolan, o fato dele gostar de trabalhar com a história do mundo real, uma vez que trouxe à tona a famosa Guerra das Correntes, protagonizada por Nikola Tesla e Thomas Edison, um excelente paralelo aos 2 mágicos do filme. O grande ponto deste filme é o convite que o mesmo faz ao telespectador, em embarcar nos mistérios do mesmo, fazendo com que monte o quebra-cabeça juntamente ao desenvolvimento da história, porém também tenta abordar sobre a importância de se aproveitar a viagem, o truque, e não somente a sua chegada, ou o final. E então chegamos onde muitos consideram que foi o ponto mais alto da carreira de Nolan, a origem. Aqui acompanhamos um grupo de ladrões especializados em um certo tipo de item, segredos, para realizar seus golpes. Eles utilizam do artifício dos sonhos, ou seja, se infiltram no sonho das pessoas, assim sendo mais fácil adquirir as informações que precisam diretamente do inconsciente da pessoa. No mundo dos sonhos, o tempo se passa de uma forma diferente da realidade. 5 minutos no mundo real equivalem a 1 hora no mundo dos sonhos. Dessa forma, o filme manipula percepções de tempo totalmente diferentes quando começa a avançar as camadas de sonho, tendo sempre alguém para poder puxar a pessoa de volta em cada camada e, claro, alguém para poder criar ou sonhar uma nova camada. De longe, esse foi o filme do Nolan que mais deixou as pessoas teorizando e discutindo sobre seu final. E também foi o que obteve a maior bilheteria de sua carreira, excluindo os filmes do Batman, claro. Terminada a trilogia do Morcego, Nolan se viu um pouco mais solto para continuar seus projetos únicos, e foi aí que veio Interestelar. Como todo bom diretor que ama ficção científica, Christopher decidiu ir ao espaço. A trama se passa em um futuro onde não é mais possível plantar praticamente nada. A Terra se vê à beira da extinção de seus habitantes, uma vez que seus recursos naturais estão se esgotando. Sendo assim, cientistas e astrônomos buscam um futuro para a vida humana em outro planeta. Aqui é onde, na minha opinião, Nolan soube melhor aproveitar o tempo, explorando a teoria da relatividade de Einstein. O tempo pode ser de fato distorcido, esticado e alongado ou comprimido, mas nunca invertido ou andado para trás. Tudo isso devido à gravidade. É graças a ela que podemos ter noções diferentes de tempo, expostas no filme principalmente quando os astronautas se aproximam de Gargantua, um buraco negro enorme que é capaz de distorcer quantidades absurdas de gravidade, e portanto tempo. Conceito esse que também é muito bem explorado quando chega ao planeta de Miller, onde alguns minutos podem significar anos. Nesse longa, Nolan se conceituou bastante entre os físicos. O modelo de buraco negro criado por este filme até hoje é estudado por astrofísicos, considerado uma das melhores representações já feitas. Em seguida veio Dunkirk, um filme baseado em fatos reais. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados aliados, ingleses e franceses, ficam encurralados em uma praia, esperando por ajuda enquanto tropas inimigas alemãs avançam em sua direção. A narrativa se divide em 3, com períodos de tempo diferentes. A primeira se passa na praia, ao longo de 1 semana, a segunda se passa no mar, ao longo de 1 dia, e a última no ar, durante 1 hora. Graças a essa não linearidade dos fatos contados, Nolan consegue produzir certos enigmas a serem desvendados durante a trama, sobre o destino dos personagens, que conduzem essas narrativas. Assim como também pôde produzir um belo espetáculo visual nas cenas de ação, como na batalha entre os aviões ou no bombardeio da praia. Muitos consideram esse filme frio demais devido ao contexto em que está inserido, porém é notório que Nolan se agarrou muito ao seu domínio de cenas de ação aqui, entregando uma batalha bastante imersiva e em certos momentos tensa.
Chegando finalmente ao mais recente filme de Christopher, temos Tenet. Nesse longa, acompanhamos a história de um agente secreto que não tem seu nome revelado durante a narrativa e que é contratado para uma missão a fim de evitar o fim do mundo. No futuro, os cientistas foram capazes de criar um algoritmo capaz de inverter o tempo, ou seja, você avança para trás. Ao invés de vivermos em uma sequência de segunda, terça e quarta, por exemplo, vivenciamos a quarta, depois a terça e então a segunda. Para entender melhor, é preciso se familiarizar com conceitos físicos um pouco mais complexos, como a entropia, que busca explicar o porquê de termos uma noção de sempre andarmos para frente no tempo, ou pelo menos termos essa impressão. Após essa criação, os cientistas se matam e tentam esconder esse algoritmo no passado, tentando evitar os conflitos que ele poderiam causar. Esse filme pode ser confuso para a maioria das pessoas logo de cara, assim como foi para mim, mas é um filme que mais uma vez demonstra e comprova como Nolan consegue realizar cenas extremamente mirabolantes com tamanha técnica e, claro, contando uma história envolvente ao mesmo tempo. Para finalizar o vídeo, eu vou estar ranqueando os filmes dele caso você não tenha assistido nenhum ou faltou algum da lista. Lembrando sempre que eu vou deixar os filmes do Batman de lado aqui nesse ranking. Em oitavo lugar, seguinte. Por se tratar do primeiro longa do Nolan e também ser um projeto mais independente, é visível que não chega nem perto das grandes produções de Hollywood, adicionando isso ao fato de ter sido filmado em preto e branco. Reconheço que não vai atrair muitas pessoas. Em sétimo lugar, Insônia. Como dito anteriormente, é o filme mais fora da curva de Nolan. Alguns o consideram um pouco chato pelo desenvolvimento mais gradativo, mesmo assim é uma trama muito bem composta e intrigante a respeito de uma investigação policial. Em sexto lugar, Dunkirk. É um filme de história sobre um período de Segunda Guerra Mundial. A trama pode ser simples quando vista por completo, mas nem de longe tira o mérito das excelentes cenas de guerra que o longa possui. Beleza, talvez meu lado fanboy fale um pouco mais alto aqui, mas a partir daqui só tem filmaço. Em quinto lugar, Memento. É um filme um pouco mais antigo, entretanto te envolve do início ao fim graças a esse formato nada comum de começar uma história pelo fim. E em quarto lugar, Tenet. Esse filme é extremamente inteligente, porém peca um pouco na complexidade excessiva que não se justifica, portanto fica de fora do top 3. Em terceiro lugar, O Grande Truque. É um excelente filme de mágica com um baita plot twist no final, e uma boa lição de moral. O filme é recheado de referências e paralelos, sendo esses fictícios e reais, e por isso abre esse top 3. Em segundo lugar, Interstellar. Um dos filmes mais menosprezados pela crítica, Interstellar às vezes pode sim duvidar da inteligência do espectador em certos momentos, com exposições exageradas, mas nem de longe deixa de ser um dos melhores filmes envolvendo conceitos de relatividade, família e de viagem espacial já feitos. Em primeiro lugar, A Origem. Esse com certeza entra fácil em listas de melhores filmes de todos os tempos, assim como os outros desse ranking também podem entrar. Praticamente dispensa comentários, a não ser do tipo que, se você ainda não assistiu, assista. Christopher Nolan, no geral, é bastante conhecido por suas tramas cheias de engenhosidades, não linearidade na hora de narrar suas histórias, manipular o tempo de diversas formas em quase todos os seus filmes, sua constante preferência no uso de efeitos práticos aos de computação gráfica e também por deixar certos pontos de sua história serem preenchidos com a imaginação do público, o convidando para fazer parte do filme. Ainda assim, Nolan recebe muitas críticas devido a adicionar diálogos expositivos demais em seus filmes, ou às vezes inventar demais sem muito porquê. Mesmo assim, considero Nolan um dos melhores diretores da atualidade, e também um dos meus preferidos. Queria deixar claro aqui que certos conceitos que utilizei no vídeo, como fim, começo e início, por exemplo, quando se olha para um quadro mais geral, com uma perspectiva mais ampla do tempo, não passam de meras convenções. E bom, galera, por hoje é isso, espero que tenham gostado. Sei que ficou um pouco mais longo do que o normal, mas queria trazer algo mais completinho aqui pro canal, ainda mais tratando do meu diretor favorito. Me sigam aí no Instagram e no Twitter, tô sempre postando por lá o que vem mais pra frente no canal. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreve aí. Desde já, muito obrigado por esse suporte incrível que vocês têm me dado. Sei que pode parecer pequeno, mas incentiva demais a continuar aqui. E tamo junto.